Olá, irmãos, graça e paz. Estou com saudade dos irmãos. Espero que esteja tudo bem em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra para a igreja e especialmente para as mulheres do Ministério Feminino. O Ministério Feminino completou 20 anos. O nosso culto de aniversário deveria ter sido dia 26 de abril, no último domingo. E eu gostaria de dizer para as minhas irmãs que eu sou grata ao Senhor pelo privilégio de servi-lo com vocês. Sou grata ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de crescer, de amadurecer, de aprender um pouco mais. Sou grata ao Senhor também pela vida de cada uma de vocês. Parabéns, mulheres valorosas do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, num texto que o Senhor me presenteou no momento de adversidade. Eu gostaria de dividir com vocês. A palavra se encontra em Isaías 43, versículo 19, e diz assim a palavra do Senhor: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nesse tempo de quarentena, onde estamos há aproximadamente 45 dias em isolamento social, é um momento onde precisamos estar atentos como Igreja do Senhor. Atentos principalmente com a nossa postura, pois estamos mais tempo junto com os da nossa casa agora do que estávamos antes. Então precisamos estar vigilantes para que esse tempo de aproximação não cause contenda, discórdia, desunião dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Quantas de nós tem um membro da família que ainda não teve um encontro, não teve uma entrega ao Senhor Jesus? Então, irmãs, irmãos, na nossa casa é o lugar que nós mostramos quem somos de verdade. Mas a nossa casa também é o lugar, é o primeiro lugar que temos a oportunidade de testificar Cristo com a nossa vida. Esse texto de Isaías 43 tem palavras de conforto, de consolo, e essas palavras são proferidas para o povo do Senhor. O Espírito Santo, por meio do profeta Isaías, demonstra o propósito de Israel e a grandeza de Deus. O Senhor nos mostra, por meio do profeta, que apenas Ele tem o poder de libertar, de salvar e remir o seu povo. Quando o versículo 19 diz: Eis que faço coisa nova. Vamos pensar um pouquinho nesse pedaço. Mas antes, se nós analisarmos o versículo 18, nós vamos compreender melhor o que o 19 está querendo dizer. Porque no 18, o profeta nos fala para nós não olharmos para as coisas antigas. Ele fala para nós prosseguirmos, para nós olharmos para frente, para nós olharmos para o nosso alvo. E quem é o nosso alvo? Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Então, quando fala, eis que faço coisa nova, o Senhor nos chama para viver novas experiências com Ele. Quanta coisa nós deixamos de fazer com o nosso Senhor. Porque no nosso dia a dia, nós acabamos dando lugar para tantas outras coisas e deixamos de passar tempo com o Senhor. Que possamos, irmãos, que possamos, minhas irmãs, nos preparar para quando Cristo retornar. Porque nós vamos passar uma eternidade com Ele.
E como eu posso dizer agora que eu vou passar uma eternidade com o meu Senhor se eu não consigo sair da minha zona de conforto? Se eu não consigo orar, ter um diálogo com o Senhor? Se eu não consigo meditar na sua palavra? E se a minha vida está fora dos propósitos do Senhor? Então, que possamos ter uma vida com propósito. E que propósito seria esse? Em primeiro lugar, viver a palavra. E depois, propagá-la. Primeiro precisamos viver. Aí, então, nós vamos propagar. E quando fala, eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Vamos pensar um pouquinho sobre esse pedacinho, sairá à luz. Ao vivermos novas experiências com o Senhor, segundo fontes, de pesquisa, esse sairá à luz quer dizer como uma semente, que está brotando, que está germinando, vai crescer e vai frutificar essas experiências. Então vamos dar bons frutos, porque vai chegar o momento de nós colhermos esses frutos. E o Senhor tem promessas para nós, promessas de recompensa. E nós sabemos que a maior recompensa que poderíamos ter é a eternidade com o Senhor. Sabe? E diz assim, continuando no versículo: porventura, não percebeis? Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não percebeis? Vamos pensar nessa pergunta. O Senhor está nos perguntando: será que vocês não enxergam? Será que vocês não veem? Muitas vezes as circunstâncias nos cegam. Não conseguimos enxergar o direcionamento do Senhor. Não conseguimos enxergar a provisão do Senhor. E ainda escolhemos acreditar que Ele não está nos vendo, que Ele não está nos ouvindo. Isso porque nós nos agarramos aos problemas e às dificuldades. Precisamos saber, precisamos ter em mente que independente do que estejamos passando, independente da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, muitas vezes as circunstâncias trazem para nós ausência de paz. Tudo isso, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele se importa conosco e Ele se importa nos mínimos detalhes com cada um de nós. Até mesmo com aquelas situações que nós achamos que elas são pequenas demais para o Senhor se importar. Vamos ver o que diz o primeiro versículo de Isaías 43. Mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te criou, ó mulheres da IECJC, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. O Senhor nos chama pelo nome e nós pertencemos a Ele. Versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Agora vamos lá para o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que se possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que servimos. Que os nossos olhos possam estar elevados para os montes. De onde
nos virá o socorro? Uma pergunta: de onde me virá o socorro? Nosso socorro não vem de ninguém além do Senhor. Nosso socorro é o Senhor. O Senhor que fez o céu, a terra e tudo que neles há. E onde nós temos buscado socorro? Onde temos buscado refúgio? Pensemos nisso nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidades. Onde temos buscado nosso socorro? Que não fiquemos presas às circunstâncias, pois quando nós permitimos estar nessa condição, de presas às circunstâncias, nós não conseguimos olhar para o Senhor, nós não conseguimos enxergar quem o Senhor é, enxergar que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, porque simplesmente as circunstâncias nos cegaram. E continuando aqui no versículo, diz assim: eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Agora nós vamos pensar um pouco sobre esse pedacinho. Eis que porei um caminho no deserto. Quando o Senhor fala que vai abrir um caminho no deserto, Ele está se referindo a um escape, a um direcionamento. Tentemos nos imaginar no deserto. Tenta se colocar lá no deserto. Para onde quer que nós olharmos, nós teremos a mesma visão. Nada se distingue. Ficamos sem direção, sem saber para onde ir. Em muitas situações que passamos, nós nos encontramos exatamente assim, sem direção, sem saber para onde ir. E o Senhor, que é um Pai amoroso, misericordioso, Ele vem abrir um caminho no deserto e nos guia. No vocabulário de Deus, não existe a palavra dificuldade, só no nosso. No de Deus não existe. O problema é que muitas vezes enxergamos mais as dificuldades do que valorizamos o cuidado de Deus, do que valorizamos as misericórdias e o amor do Senhor por nós. O cuidado de Deus, irmãos, Ele não para quando Ele abre um caminho no deserto, não para por aí. No versículo 19 diz que Ele faz surgir rios no ermo. Ermo significa solitário, lugar desabitado. Significa também deserto. E quando pensamos em rio, nós lembramos do quê? De água, claro, né? Sabe, e o Senhor, o nosso Jesus, Ele é a fonte de água viva. Ele disse para a mulher samaritana que quem beber dessa água, a água que só Ele pode dar, jamais terá sede. Sabe, irmãs, você que tem um marido que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, a palavra diz que você pode ganhar esse marido para o Senhor sem palavra alguma, apenas com a sua maneira de viver. Sabe, essa palavra se encontra em 1 Pedro 3, capítulo 1. E isso se chama testemunho. Então, minha irmã, continua firme, continua depositando a sua confiança tão somente no Senhor. Creia que Ele vai fazer. Ele vai fazer no momento dEle, porque tudo que acontece é em conformidade com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, tão somente creia. Sabe como é importante nós darmos bons testemunhos? Como é importante. Então, que nós possamos
fazer uma pergunta para nós mesmos. Como eu tenho testemunhado Jesus na minha casa? Será que de fato eu tenho testemunhado Jesus na minha casa? Como as pessoas da minha casa me veem? A minha filha, será que ela me vê como alguém que testemunha Cristo? Nós venhamos pensar sobre isso, que nós possamos refletir sobre isso. E lá no versículo 10 de Isaías diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Servas do Senhor, o Senhor nos escolheu, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou, eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Nós possamos testificar esse Deus Todo-Poderoso, que é um único Deus, não há outro além dele, não há outro fora dele. E para concluir, lá no versículo 7, o Senhor diz que o Senhor nos criou para a glória dele. E o Senhor é aquele que nos capacita em tudo que fizermos. Ele nos direciona na caminhada com Ele. Então, irmãos, vamos viver com propósito. Vamos ter uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria. E tudo que vier às nossas mãos para fazer, que possamos fazer com todas as nossas forças. As dificuldades virão, mas que não venhamos olhar para trás, mas que possamos prosseguir, tendo a convicção que o Deus que servimos, Ele tem o poder em suas mãos. Ele tem poder de abrir caminho no deserto, rios no deserto. E que prossigamos com um único propósito, de acertar o alvo, de ter uma vida cheia da presença de Deus, para que assim então nós venhamos conseguir nos esvaziar de nós mesmas a cada dia, mulheres de Deus, sabe? E que sejamos testemunhas do Senhor, testemunhas vivas do Senhor, primeiramente na nossa casa e depois por onde quer que andarmos. Feliz aniversário, Ministério Feminino, mais uma vez. Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês com a doce presença dEle, com toda sorte de bênçãos, com sabedoria, cada gominho do fruto do Espírito, tá? Muito, muito obrigada por essa jornada aí com vocês, por toda ajuda, por todo apoio, tá? E essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem com Jesus, minhas irmãs, fiquem com Jesus, Igreja do Senhor. Um grande abraço.